Saudações, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu espero que a nossa experiência de sábado tenha sido maravilhosa. Desejo a todos um bom começo de semana. Queridos, eu decidi voltar a esta hora especial da noite para compartilhar com vocês a palavra da esperança. Vamos ter aqui um estudo maravilhoso que nos mostra, irmãos, com toda certeza, que nós estamos vivendo nos últimos dias. A maravilhosa promessa de Cristo: virei outra vez, em breve se cumprirá. Em breve sairemos deste mundo mau, deste mundo perigoso. Em breve estaremos no lar. Vamos convidar a presença do Senhor em oração. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este sábado e por mais uma semana que está a começar. Queremos neste momento, ó Pai, convidar-lhe: venha estar conosco enquanto estudamos a Tua Palavra. Reavive a nossa fé na bendita esperança da segunda vinda de Cristo. Prepare os nossos corações para o seu encontro. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, preparem aí as vossas Bíblias e vamos juntos para este tema interessante. O título para a nossa conversa agora é: quanto tempo mais? Quanto tempo mais para ver Jesus? Esta tem sido a pergunta mais feita nos últimos anos. A pergunta que não quer calar. A pergunta de todo cristão fiel: Senhor, até quando? Quando vemos guerras, quando vemos situações difíceis e terríveis neste mundo, os nossos corações perguntam: até quando, Senhor, cumprirás sua promessa? Em João capítulo 14, verso número 3, Jesus falou: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Amém? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, eu não sei se vocês sonham com a segunda vinda de Cristo. Eu não sei se vocês param para imaginar o grande dia em que o Senhor Jesus rasgará os céus e através de Orion descerá para resgatar os seus filhos fiéis. Eu quero estar preparado neste dia. Eu não sei se os nossos corações anseiam em estar face a face com o Salvador, em contemplar as mãos, as feridas e entender que foi por mim que Ele derramou seu sangue. Eu não sei se vocês imaginam o momento do reencontro familiar, onde poderemos abraçar Jesus, onde poderemos apresentar aos nossos filhos a Jesus e dizer: eis os filhos que o Senhor me deu. Eu não sei se os irmãos imaginam o grande reencontro que teremos com os queridos falecidos. Perder esse dia é perder toda a existência. Não vale a pena viver os poucos minutos sem Jesus e perder a eternidade com Ele. Vejam, irmãos, que esta esperança da segunda vinda de Cristo seguiu os primeiros discípulos de Jesus. Eles tinham uma convicção profunda de que Jesus voltaria em breve. Vejam, quando Paulo escreve aos Romanos, no seu 13º capítulo, o verso 11, ele escreve com urgência. Ele fala com urgência. Digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Já é hora de despertarmos do sono. Esta foi a mensagem de urgência do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, não só aos Romanos, mas a outras igrejas. Ele escreve: o dia do Senhor não tarda. Não só, Pedro também, escrevendo a sua carta, ele diz: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Porque existiam entre os irmãos pessoas que diziam: o Senhor não virá. O Senhor não virá agora. E Pedro censura a incredulidade de alguns irmãos, dizendo: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Deus não demora. Ele trabalha no tempo. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Com isto, irmãos, nós conseguimos perceber
que os apóstolos, os discípulos de Cristo, criam que Cristo viria em seus dias. Paulo tinha convicção de que Cristo viria em seus dias. Pedro tinha convicção de que Cristo viria em seus dias. É assim como o Espírito Santo trabalha em todas as eras. Ele coloca no coração dos crentes a urgência. A urgência. Cristo em breve virá. O apóstolo Paulo continua criticando os escarnecedores, aqueles que zombavam da ideia de que Cristo voltaria em breve. Ele diz: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Era este o clamor dos escarnecedores. O que houve com a promessa da segunda vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram, se fala sobre a segunda vinda de Jesus e Jesus não volta. Os apóstolos falaram sobre a segunda vinda de Jesus e Jesus não voltou. Os nossos avós falaram sobre isto e nada muda. Mas, irmãos, a profecia bíblica, a palavra de Deus, nos mostra que nós hoje estamos muito mais próximos de ver Jesus do que os apóstolos de Cristo. Por isso que Pedro diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Queridos, passaram-se quase 2000 anos desde que Pedro disse que a vinda do Senhor não demora. Passaram-se quase 2000 anos desde que Paulo falou: já é hora de despertarem do sono, pois a nossa salvação está mais próxima. A pergunta que se faz: por que Jesus não voltou então? Se Pedro acreditava que Jesus viria em seus dias, se Paulo acreditava que Jesus viria em seus dias, por que Jesus não voltou? Os apóstolos falharam? Não. Nós precisamos entender uma coisa. E se nós entendermos isto, podemos ter a certeza, irmãos, de que sim, faz sentido hoje aquela palavra de Paulo, de que estamos mais próximos do que quando no princípio cremos. Jesus não podia voltar, sim, nos dias dos apóstolos, porque várias profecias ainda deviam se cumprir para que Jesus voltasse. Agora entendam que profecia não é procurar programar a Deus, não é procurar agendar a Deus para cumprir uma lista de eventos para que ele venha. Não, a profecia não é isso. Pelo contrário, a profecia mostra que Deus tem uma agenda, que Ele é um Deus agendado. E os eventos proféticos nos mostram que antes que Jesus volte, estas coisas acontecerão. Então, irmãos, eu faço uma pergunta. Jesus Cristo poderia voltar nos dias de Adão? Jesus Cristo poderia voltar no Antigo Testamento, nos dias do Antigo Testamento, nos dias de Noé, de Salomão? O que vocês acham? Claro que não. Por quê? Porque nem o Messias havia nascido no mundo. Ou seja, a primeira vinda de Jesus Cristo ainda não tinha acontecido. Como é que ele viria a segunda vez? Olham que Miqueias até profetizou que de Belém viria aquele que governaria Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta era uma profecia a respeito de Cristo. E nós sabemos que Cristo nasce em Belém, conforme a profecia de Miqueias. Ele vive os seus 33 anos, morre na cruz, ele ressuscita no primeiro dia da semana, ascende ao céu para a sua obra celestial. E Jesus Cristo, ao ascender, deixa uma missão para os seus discípulos. Mateus 28, verso 19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Continua o verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, nos dias do Antigo Testamento, Jesus não podia voltar, porque a sua primeira vinda ainda não tinha acontecido. Ok? Jesus veio e morreu. Será que Jesus Cristo podia voltar nos dias dos apóstolos? Eu disse que os apóstolos nutriam essa esperança. Ora, Jesus dá a eles uma ordem: vão e preguem o evangelho em todas as partes do mundo. Só depois do evangelho ser pregado em todas as partes do mundo, de acordo com Mateus 24, o fim chegaria. Então Deus tinha
uma agenda. Alguma coisa tinha que acontecer para que ele voltasse. Irmãos, os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, começaram a pregar o Evangelho. E eles tinham a convicção de que o retorno do Mestre seria em breve. Eles venderam tudo. Vendiam suas propriedades para financiar a pregação do Evangelho. Eles acreditavam que Jesus viria em breve. Paulo também. Mas na sua segunda carta a Tessalonicenses, Paulo aqui nos diz alguma coisa meio que engraçada, meio que estranha. Escutem só. Paulo diz: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. Paulo aqui está falando de quê, irmãos? Está falando do dia do Senhor, da segunda vinda de Cristo e do encontro com Ele. Ele diz: não se deixem abalar por qualquer coisa que vocês ouvem por aí. Por quê? Ele diz no verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta acima de Deus, querendo parecer Deus. Em outras palavras, Paulo diz: nós sabemos que Jesus virá em breve, mas não se deixe enganar, porque antes que Jesus volte, alguma coisa vai acontecer. Antes que Jesus volte, profecias vão se cumprir. E ele está falando aqui da grande apostasia, do homem do pecado. É a mesma imagem que nós encontramos em Daniel e nas profecias do Apocalipse. Portanto, irmãos, até a volta de Jesus haverá uma sequência de eventos proféticos. Por isso que Jesus não podia vir nos dias dos apóstolos, pois, de acordo com Paulo, antes viria a apostasia. E vocês vão ver, ao longo da história, como Jesus não poderia vir em certos momentos da história. E por que hoje ele ainda não voltou? E podemos saber então, se ele ainda vai demorar ou não, o que falta para acontecer na profecia. Vejam, irmãos, de forma bem resumida, nós sabemos que na estátua de Daniel, capítulo 2, a cabeça de ouro representa a Babilônia, que teve a sua duração como Império Mundial até 539 a.C. A segunda parte da estátua nos leva até 331 a.C. A terceira parte da estátua até 168 a.C. As pernas de ferro nos levam até 476 depois de Cristo. Irmãos, eu pergunto, Jesus Cristo poderia voltar em 520 a.C.? Não. Primeiro, porque o próprio Cristo ainda não havia nascido. Então Jesus não podia voltar nesse ano, ou nesse tempo. Segundo, porque de acordo com a profecia, uma sequência de eventos devia acontecer até que Jesus voltasse. Vamos pegar outro exemplo. Jesus podia voltar no ano 480. No ano 480, bem, eu tenho certeza que os cristãos que viveram nesse período, 480, nutriam a esperança de que Jesus voltaria. Mas de acordo com a profecia, Jesus não podia voltar nesse tempo. Por quê? Porque ainda faltava a outra parte da estátua, irmãos. Os pés em parte de ferro e barro, que começa de 476 d.C. até os nossos dias. Então Jesus não podia voltar no tempo da cabeça de ouro, Jesus não podia voltar no tempo dos peitos e braços de prata, Jesus não podia voltar no tempo de Roma. Há uma sequência de eventos proféticos que levam a pedra para vir bater a estátua, que é a segunda vinda de Jesus. Vejam também na profecia de Daniel capítulo 7 e também capítulo 8. Temos aí, de baixo para cima, Babilônia, que nos leva até 539, o urso até 331, o leopardo até 168, o animal terrível até 476 d.C., que é Roma. E o capítulo 7 de Daniel avança um pouco no tempo, mostrando o chifre pequeno que dominaria o mundo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1260 anos, de 538 a 1798. Em outras palavras, irmãos, Jesus, de acordo com a profecia, não podia voltar antes de 1798. Por quê? Porque a profecia desmente isto. Que até 1798, ao final dos 1260 anos de perseguição papal,
Jesus não poderia voltar. Jesus não poderia voltar, de acordo com a profecia. Nós sabemos que 1798 é o começo do tempo do fim. Em Daniel capítulo 12, verso 4, vejam a ordem que o anjo deu a Daniel. Tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Quando é que começou o tempo do fim, irmãos? 1798, após um longo período de perseguição papal. Vejam aqui no gráfico. 1798 começa o tempo do fim. Nós vimos aqui, por exemplo, em 1833, mais sinais apontando para a iminente vinda de Cristo. A queda das estrelas em 1833. Jesus poderia voltar depois de 1798. Vejam que ainda faltava uma profecia para se cumprir. De acordo com a profecia, o ano de 1844 começaria uma nova fase no ministério de Jesus Cristo. Isto de acordo com Daniel 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Queridos, volto a dizer, profecia não é procurar programar a Deus. Não. Profecia é mostrar que Deus está programado, que Deus tem uma agenda de eventos que culminarão com a sua vinda. Então Jesus Cristo não podia voltar antes de 1844, pois ainda faltava a profecia da purificação do santuário celestial. Cristo tinha que entrar no lugar santíssimo para a obra de purificação do santuário. Irmãos, após 1844 também, algumas profecias deviam se cumprir até que Jesus voltasse. João, por exemplo, em Apocalipse, nos fala do ressurgimento da besta do mar. Vejam aqui, Apocalipse 13, verso 3. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Após 1844, alguma coisa tinha que acontecer antes de Jesus voltar. O que devia acontecer? De acordo com João, a cura da ferida mortal. Porque a ferida mortal, como nós sabemos, aconteceu em 1798. Quando Napoleão Bonaparte foi a Roma, confiscou o Estado papal, acabou com o poderio papal, o domínio temporal. Mas em 1929, a ferida mortal foi restaurada com o Pacto de Latrão. Jesus não podia voltar antes de 1844, porque em 1844 tinha que começar sua obra no Santuário Celestial. Jesus Cristo não podia voltar antes de 1929, pois em 1929 uma profecia tinha que se cumprir, que é a cura da ferida mortal. E nós vemos hoje, a ferida está se curando diante dos nossos olhos. E Roma hoje chegou ao clímax de sua popularidade. Neste pontificado do Papa Francisco, está chegando ao clímax de sua popularidade no mundo, que todos os países e religiões do mundo se prostram. Sim, cura da ferida mortal. Irmãos, é aqui onde nós estamos. Nós somos uma geração privilegiada. Você não pode dizer, tarde virá o Senhor. Porque nós somos a geração pós 1798. Vivemos no tempo do fim. Somos a geração pós 1844. Vivemos no dia da expiação. Somos a geração pós 1929. Vivemos no período da cura da ferida mortal. Então, nós não podemos comparar os dias de hoje com os dias dos apóstolos. De fato, como Paulo escreveu, estamos hoje mais próximos do que quando no princípio cremos, pois nos dias dos apóstolos, primeiro, ainda não havia chegado o tempo do fim. Os 1060 anos de apostasia, como falou Paulo, nem sequer haviam acontecido. Jesus ainda não tinha começado sua obra no Santuário Celestial. Só começou em 1844. A cura da ferida mortal ainda não havia acontecido, a cura da ferida mortal. Hoje nós estamos vivendo tudo isto. O tempo do fim, o tempo do juízo e o tempo da cura da ferida mortal. A pergunta é, o que falta para acontecer para que Jesus Cristo volte? Vejam, os próximos eventos do mundo. A lei dominical,
quando os Estados Unidos da América decretar a lei dominical. Isto vai acontecer em breve, de acordo com os eventos lá nos Estados Unidos da América e no mundo. Quando vemos sindicatos trabalhistas unidos a congregações cristãs para defender o descanso dominical. Quando vemos nacionalistas cristãos pressionando pelo domínio do Estado, propondo dias de descanso obrigatórios na América. O que vem depois também? O fim do tempo da graça, quando se fechar a porta da graça. Depois veremos as 7 pragas e a segunda vinda de Jesus Cristo. Estes são os próximos eventos que podem acontecer em pouco tempo. Podem acontecer este ano, próximo ano, depois do próximo ano. Nós não sabemos, mas vão acontecer em breve. Então, irmão, pare com essa ideia de que Jesus vai demorar a voltar. Todas as profecias praticamente já se cumpriram. O que falta agora, irmãos, é a lei dominical, a chuva serródia, o batismo do Espírito Santo entre o seu povo, a proclamação da mensagem final. Nós não podemos, de forma alguma, comparar os nossos dias aos dias dos apóstolos. Não há comparação alguma. Em Mateus capítulo 24, verso 36, Jesus Cristo falou, e nós precisamos deixar claro: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Glória a Deus! Mas nós sabemos o tempo, e o tempo é agora, de acordo com a profecia. Irmãos, tudo o que precisava acontecer para a lei dominical já aconteceu. A qualquer momento, irmãos, estas coisas vão acontecer. E não podemos ser escarnecedores. Desde que os pais dormiram, desde que Paulo morreu, se fala da segunda vinda de Cristo. Jesus não podia voltar nos dias de Paulo, de acordo com a profecia, mas pode voltar hoje, porque a profecia está se cumprindo. Já se cumpriu a maior parte da profecia. Vejam, no livro Desejado de Todas as Nações, nós lemos: o mau servo diz em seu coração: o meu Senhor tarde virá. Não diz que Cristo não virá. Ele não zomba da ideia de sua segunda vinda, mas em seu coração e por suas ações e palavras declara que a vinda do Senhor demora. Afasta da mente dos outros a convicção de que o Senhor presto virá. Sua influência leva os homens a uma presunçosa, negligente demora. Este é o servo mau. Ele acredita que Jesus já de voltar, mas não acredita que virá agora, e como resultado vive um cristianismo desregrado e leva os outros a não se prepararem. Vejam, a crise aproxima-se furtiva e gradualmente de nós. O sol brilha no firmamento, fazendo o seu ordinário percurso, e os céus declaram ainda a glória de Deus. Os homens ainda comem, bebem, plantam e edificam, casam e dão-se em casamento. Os comerciantes continuam a vender e comprar. Os homens se empuram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições. É o que estamos vendo hoje. São dominados pelo maior excitamento. Todavia, o tempo de graça aproxima-se rapidamente do fim e todo o caso está para ser eternamente decidido. Satanás vê que seu tempo é curto. Tem posto em operação todas as suas forças a fim de os homens serem enganados, seduzidos, ocupados e enlaçados até que o dia da graça se haja findado e a porta da misericórdia esteja para sempre fechada. Este é o plano de Satanás, levar as pessoas a uma ocupação pelos prazeres terrenos, a uma ocupação pelas coisas terrenas, não se dando conta de que a decisão final e irrevogável está sendo tomada nos livros do céu. Queridos, Jesus está voltando. Quando nós não sabemos, mas sabemos que será em breve. Meu apelo para vocês, irmãos: despertai. 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 Em breve nós veremos a parte final da profecia se cumprindo e Jesus voltando em glória e majestade. Prepare-se, meu irmão. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso em que reavivou nossa esperança na certeza de que voltará.
O Senhor não falhou sua promessa, mas o Senhor é longânimo. E o Senhor trabalha com uma agenda. E essa agenda está na sua palavra, na profecia. E nós vimos ao longo do tempo a profecia se cumprindo. Hoje estamos na iminência dos eventos finais e nós cremos que Jesus em breve voltará. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila, que esta mensagem, Pai, possa ficar gravada no nosso coração e nos leve à reflexão profunda. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos veremos no próximo vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos. Até lá.